Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra Livro dos Médios. Feliz Ano Novo para todos vocês que estão acompanhando em casa. Saibam da nossa alegria de estarmos aqui para retomarmos as nossas gravações, os nossos estudos da obra Livro dos Médios. Então, sejam todos novamente bem-vindos. Eu vou solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de gratidão a Deus. E logo depois vamos retomar. Nós estamos na segunda parte, capítulo 29, intitulada Reuniões e Sociedades Espíritas. Hoje nós vamos retomar o item 329. Nós estamos falando das reuniões instrutivas, tá bom? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, é com o coração repleto de alegria que aqui nos encontramos novamente, esse grupo de amigos, para retornarmos aos estudos, e com essa alegria te rogamos, Mestre Amigo Jesus, que o Senhor, Mestre Amigo Jesus, continue nos orientando, nos intuindo, para que possamos, Mestre Amigo Jesus, cada vez mais ter essa vontade firme de nos melhorarmos, de fazermos as nossas reformas, e de podermos caminhar cada vez mais para junto de Ti. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada. Então vamos lá, vamos retomar. 329. Lembrando que nós estamos falando, Kardec aqui está falando dos tipos de reuniões, tá? Então agora são as reuniões instrutivas. Fizemos as reuniões experimentais, né? E as frívolas, e agora estamos nas reuniões instrutivas. Vamos lá? Item 329. Além disso, as reuniões de estudo são de grande utilidade para os médios de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que desejam seriamente aperfeiçoar-se e que a elas, as reuniões, não comparecem dominados pela tola presunção de infalibilidade, ou seja, aquele famoso médium que ele é infalível. Ele tem quase certeza que todas as comunicações que vêm através do seu intermédio são de espíritos superiores. E que esses espíritos jamais irão errar, porque todos são superiores. E ele nem coloca as comunicações que recebem para serem avaliadas. Imagina, isso não pode não. Então ele tem a certeza que são todas comunicações sérias. Então, isso já é característica de um médium fascinado. O médium tem sempre que colocar as suas psicografias e as comunicações para o grupo avaliar, né? Pessoas sensatas e lúcidas. Isso que ele diz. E que a elas não comparece dominados pela tola presunção de infalibilidade, ou seja, de ser um ser infalível. Como já tivemos ocasião de dizer, uma das grandes dificuldades da mediunidade é a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muita boa fé sobre o mérito do que alcançam. E facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm inteira liberdade de ação quando lidam com um cego. O que ele está querendo dizer? Quanto mais você ignora espiritismo, você é um cego. Você se torna uma marionete na mão desses espíritos. Então, o que esses espíritos que querem te dominar fazem? Ele não te estimula que você estude e ele te afasta de qualquer pessoa que possa te convidar a estudar. Eles te afastam. A gente está dando um curso de mediunidade. Quantas pessoas talvez já não se afastaram porque se irritam até com o som da minha voz? O problema não é a minha voz, não. O problema é o quê? É um processo obsessivo. Por quê? Porque eles não querem que aquela pessoa aprenda a mediunidade. Porque se aprender, vai identificar que está sendo manipulada por espíritos obsessores. Então isso é algo muito sério. Olha só,
de muita boa fé e sobre o mérito do que alcançam, e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm inteira liberdade de ação quando lidam com o cego. É por essa razão que afastam o seu médio de toda a fiscalização. Afastam o médio. Então, se tiver uma pessoa ao lado do médio, lúcida, que conhece a doutrina, que sabe identificar os erros, ele vai afastar. A primeira coisa, porque aí entra a vaidade e o orgulho, nossa aula lá de quarta-feira, a pessoa chegar e dizer, olha, Carla, avalia um pouco, essa comunicação tem erro aqui, 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 aqui. Aí ele vai dizer, ela está com inveja de ti. Aí a Carla vai dizer assim, tá com inveja, né, Conceição? Porque tu não dá essas comunicações, não tem nada de errado aqui. E ela se afasta. É muito sutil. Entendestes? Que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Aversão, gente. Então, você imagina, a gente já está aí há mais de 15 anos, não mais de 15 anos, mais de 20 anos trabalhando com a evangelização de adultos. Você acha quantas vezes eu já não vivi isso? E a gente percebe, a gente identifica. Mas não adianta falar para a pessoa porque ela está fascinada. Ela não vai acreditar. Porque o trem, a sensação, o sentimento, a emoção é muito forte dentro dela. Eles estimulam, eles manipulam mesmo, e a pessoa se afasta. Se afasta do estudo. É aquilo que eu costumo dizer. Meus irmãos, eu estou fazendo o meu trabalho. E luto. Cada um que lute também. Porque não tem como, não tem. Eu estou aqui continuando. Você afastou por mais que você esteja sob influência, em algum momento você sintonizou. O orgulho é vaidade. Em algum momento você anuiu com o pensamento do Espírito. Eu tenho uma colega nossa que participa do estudo e ela uma vez chegou e confessou comigo, Conceição, você não imagina o esforço que eu fazia para entrar na sala. A tua voz me irritava profundamente. E começou a me dar uma raiva de ti tão grande. E aí ela dizia para o pensamento dela, mas ela não me fez nada. O que essa moça me fez para eu ter raiva dela? Não justifica isso. Aí ela conseguiu perceber que ela estava sendo influenciada. Ela conseguiu. Ela disse, olha, meu irmão, é o seguinte. Ela conta isso para mim, a Kelly. Ela conta isso para mim. Aqui não adianta que eu não vou deixar mesmo. Se quiser, vem comigo, mas eu vou para o estudo. Isso lá atrás, quando ela iniciou o estudo. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito atenta. Porque parece uma coisa só nossa. E não é. Por isso é que Jesus diz, uma árvore boa, o fruto é bom. Uma árvore má, o fruto é mau. Então, se o sentimento é mau, se o pensamento é mau, a origem também é má. A origem é má. E é isso que nós temos que estar sempre atentos. Então, vigiar, orar incessantemente. Esse é o movimento. Então, se você, por exemplo, às vezes, até a pessoa que está acompanhando em casa, o anjo da guarda dela teve o maior trabalho para trazer ela no canal. Porque o canal, imagina, EOS Manaus. Tu deduz que vai ter espiritismo aí dentro? Porque a sigla é EOS Manaus, é Estudo de Obras Espíritas Selecionadas. Quem chega no canal EOS não é quem digitou EOS, a não ser que alguém tenha falado. É quem digitou Livro dos Médios, aí o YouTube indica. Livro dos Espíritos, o YouTube indica. Evangelho, os Mensageiros. Então a pessoa digita uma obra e ali o anjo da guarda dela está lá. Vai lá, digita, vai, digita. A pessoa vai lá, digita, pum, cai no YouTube. Está lá um estudo detalhado, ticadinho, né? Mas vocês acham que todos ficam? Tem pessoas que às vezes dizem, olha, ela falou 10 vezes a palavra tal. A pessoa, ao invés de estar prestando atenção no estudo, ela está contando quantas vezes eu falei a palavra tal em 1 hora de estudo. Olha o que é obsessão, gente. Porque se ela está contando o número das vezes que eu falei a palavra, ela não está prestando atenção no todo. Não tem como, olha, ela falou, vou anotar. Olha, ela falou, eu vou anotar. Olha o que é obsessão. É sério isso. Então, não é só presencial, é também quem está à distância. Mas também nós temos muitas e muitas pessoas que mandam mensagem para a gente dizendo, eu sou outra pessoa.
O quanto eu mudei. Eu recebi uma carta por e-mail, o Murilo foi levar pra gente, eu chorei lendo. A pessoa contando a sua história, a sua trajetória, até o momento que chegou, e o quanto isso hoje transformou. Então, ou seja, se é um estudo que transforma, quem não quer que o outro se transforme vai tentar atrapalhar. E aí eu digo, eu já fiz o meu papel, tá aí, faça o seu, insista. Esteja mais atento nos seus pensamentos. Ore, por isso que a gente tem a oração. Agora o Augusto acabou de orar. E quem faz o estudo em casa deve também orar. Não pule a oração. Porque você vai fazer um trabalho de ordem moral. E todo trabalho de ordem moral incomoda muito. E muitos. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Então ele diz que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Graças ao isolamento e à fascinação, porque isola o médium. Você não precisa ir para lá, não. Você pode trabalhar aqui sozinho, desde que a gente dá o caminho para você. Desde que a gente vai lhe falar tudo. Graças ao isolamento e à fascinação, porque o médium está fascinado, conseguem, sem dificuldade, os espíritos levá-lo a aceitar o que os espíritos quiserem. Aceita tudo, todos os absurdos. Nunca seria demais repetir. Aí se encontra não somente uma dificuldade, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio de um médium escapar a esse perigo, é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benévolas que, apreciando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, lhe abram os olhos e o façam perceber o que, por si mesmo, ele não possa ver. Ele colocou aqui uma pessoa bondosa, imparcial, porque às vezes a pessoa que tu leva, se também estiver fascinado, já era. Aquela pessoa fascinada por comunicação, que adora espírito, adora ver tudo. Então, essa pessoa, por isso que Kardec era bom nessa encarnada, né? Tem que ser aquela pessoa que seja neutra, que olhe aquilo de forma imparcial. Porque mesmo que dentro do texto tenha a palavra, tem escrito o nome do nosso Senhor Jesus, o nome da Mãe Maria, que fala em caridade e bondade, aí no meio desses nomes pode estar inserido mentiras e erros. Então, por isso que a gente tem que ler tudo de forma muito atenta, imparcial, sem puxar a sardinha para o médium, porque às vezes a gente não fala porque a gente não quer chocar o médium, né? Não, tá ótimo, e você tá vendo um monte de erro, tá? Não, tá, né? Porque você quer ficar de bem com a pessoa ali, com o médium, né? E façam perceber o que por si mesmo o médium não possa ver. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Será que não leva, né? Ó, tá vendo? Todo médium que teme esse juízo, que tem medo de levar e de as pessoas apontarem o erro, ele já está no caminho da obsessão. Se ele não quer levar o material para ser analisado, porque lembra que nós estamos falando aqui de reuniões instrutivas. Hoje o que nós temos na casa espírita é desobsessão. Nós atendemos espíritos adoecidos. Mas existem também algumas casas que fazem aquelas reuniões de diretoria, a famosa reunião de diretoria. E ali muitas vezes aparecem espíritos para dar lições, para dar dicas. Esse aí o perigo, porque essa é uma reunião instrutiva. É aí que é nesse lugar de vaidade, de sim, orgulho, sim, né? sim. Também prolifera muito prolifera muito mais rápido. Então é aí que tem que ter pessoas muito lúcidas, muito atentas. Eu gosto sempre, quando eu participei de uma reunião mediúnica, o dialogador fez uma pergunta doutrinária para o espírito foi muito conciso, muito duro. Se essa resposta está no livro dos espíritos, vai estudar. Nós não temos mais o que responder, vocês precisam estudar o que tem. E na verdade não é isso. Essas reuniões instrutivas nós já tivemos, Kardec fez, nós temos muito material para estudar, gente.
E outra, nós não temos muitas vezes médium com essa capacidade. Porque o médium ele é sempre um intérprete. Estudamos isso na quarta-feira. O médium ele é sempre um intérprete. Então, será que eu terei médiuns capacitados para trazer grandes lições instrutivas? Ele interpreta o pensamento. E isso foi um período que chegou. E não é só interpretar o pensamento, é ter espírito com esse know-how para trazer essas histórias. Espíritos superiores, porque o tempo deles é muito... Aquele que acredita que a luz só foi feita para ele, está completamente subjugado. Só eu sou médium, os espíritos só se comunicam através de mim mesmo, né? Espírito sério, não, já está subjugado. Se leva a mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, não pode haver dúvida quanto à natureza maléfica do espírito que o assiste. Assiste quem? O médium. Gente, está tão claro isso aqui. Precisa interpretar isso aqui? Agora, o que nós temos hoje é um alto número de pessoas frequentando reuniões de desobsessão ou reuniões instrutivas sem nunca ter lido e estudado o livro, mas estudado o livro dos médiuns. Ninguém lê Kardec deitado na cama. Porque o que a gente vê muito a gente ouve muita história de pessoas que se magoaram, que se chatearam, que não é nada do que isso, uma obsessão para afastar. Uma obsessão. A gente está assim de ver as histórias. Já dissemos que o médium pode não dispor dos conhecimentos necessários para compreender seus erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes, né, de grande ressonância, né, porque às vezes vem um espírito e fala as palavras de efeito, né, por uma linguagem pretensiosa e ser seduzido por sofismas. Sofisma, gente, argumento concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É um sofisma. Então, parece, mas não é. E ser seduzido por sofisma, tudo isso com a maior boa-fé do mundo. É por isso que, em falta de luzes próprias, deve recorrer humildemente às luzes dos outros, de acordo com estes dois provérbios. 4 olhos veem mais do que 2. Então, se eu não tenho capacidade doutrinária para avaliar a comunicação, que eu possa levar aquele a quem a tem. De acordo com estes dois provérbios, então. E ninguém é bom juiz em causa própria. Como é que eu mesmo vou avaliar as comunicações? Ninguém é bom juiz em causa própria. É desse ponto de vista que as reuniões são de grande utilidade para o médium, desde que se mostre bastante sensato para ouvir os conselhos que lhe forem dados, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde o espírito acaba por trair a sua inferioridade, entendeu? Ele vai ler o texto, lembra que o texto está falando de Jesus, está falando da Mãe Santíssima, falando da caridade, frase de efeito, mas ali tem coisas, como ele diz aqui, né? Muitas vezes delicadas. É por isso que a gente diz, uma meia-verdade faz um estrago muito maior do que uma mentira inteira. Todo médium que sinceramente não queira tornar-se instrumento da mentira deve, portanto, procurar trabalhar nas reuniões sérias. Tia, o que é reuniões sérias? Assiduidade do grupo. Estudo. O grupo estuda. Não está ali para atender particularidade de ninguém. Particularidade, sabe? Não tem um médium principal. Então, é um grupo que se torna um ser coletivo. E a base de tudo é o estudo e a moral. O estudo e a moral. O esforço para se tornar um humano melhor. Isso caracteriza um grupo sério. Então, aquele grupo que um veio hoje. Não veio a próxima semana não, porque eu tenho uma festinha para ir. Não vou hoje não, estou com uma dorzinha de cabeça.
Ai, qual é o tema de hoje? Eu nem li a mensagem. Orarem uns pelos outros. Então, isso é um grupo sério, um grupo que estuda para melhor servir ao Cristo. Procurar trabalhar nas reuniões sérias, levar a elas o que obtenha em particular e aceitar agradecido, mesmo solicitar o exame crítico das comunicações que receba, né? Reunião de desobsessão, ela jamais deve ser pública. É no particular de uma sala. Né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E levar a ela o que obtenha em particular. Porque, às vezes, o médium, naquela época, ainda hoje, de repente você está em casa e te vê uma inspiração, você psicografou. Pega esse material e leva para ser avaliado. Né? Não te fascina com aquilo. Sempre passar pelo crivo da razão. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de desembaraçar-se deles, provando-lhes que não o podem enganar. E qual é o meio mais seguro de desembaraçar-se desses espíritos? Levar para o grupo avaliar o que você escreveu. Nada de isolar. Nada de te achar um médium missionário. Né? Nada de melindre, porque o que nós temos que entender, a nossa condição de médium, é de iniciantes. Meus irmãos, nós somos crianças quando falamos de mediunidade. Nós estamos ainda engateando, nós não sabemos nem dar os passos. E a gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa começar. E só é o fato de eu ter essa consciência que eu sou um médium que está iniciando. E quando eu falo em médium que está iniciando, não é porque eu comecei há 2, 3 meses, não. É porque nós começamos nessa encarnação. A mediunidade sempre existiu, mas é agora que nós estamos nos aproximando consciente da mediunidade. Eu sempre recebi influência dos espíritos, sempre, mas eu tinha consciência disso? Muitos de nós nem temos ainda hoje. Eu posso estar sob a influência de um espírito perverso e não perceber, acho que tudo é meu. Ou eu posso estar sob a influência de um bom espírito e acho também que é meu. Então, isso tudo é novo para a gente precisa exercitar. E eu tenho que ter o conhecimento, a consciência, a lucidez, que eu sou uma novata em tudo isso. Eu não sou um missionário. Meus irmãos, Chico Xavier é exemplo de médium para o futuro. Por isso é que ele é um missionário. Nós não encontramos o médium na capacidade dele. Ele é um missionário. Por isso, 400 obras psicografadas. Por isso a série Emmanuel, por isso a série André Luiz, por isso a série Humberto de Campos, por isso o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, para certificar a fidelidade mediúnica dele. Então, eu não posso imaginar que eu seja um Chico Xavier ou algo próximo. Eu estou muito longe. Então, só o fato de eu começar a ter essa consciência, a humildade de reconhecer isso, que é autêntico, isso já me liberta de muitas obsessões e da fascinação. Mas se eu começar com aquela ideia, estou psicografando, eu vou psicografar um livro, eu vou publicar um livro, pronto, isso já é o suficiente para você ser envolvido por espíritos. Porque, gente, espírito sempre vai ter. A pergunta é, qual é a qualidade desses espíritos? Então, para finalizar, se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de desembaraçar-se deles, provando-lhes que não podem enganar. Aliás, o médium que se irrita com a crítica não tem razão alguma para agir assim, pois o que lhe sai da boca ou do lápis não vem dele, mas do espírito comunicante, em que, então, o seu amor próprio seria prejudicado. Porque a mensagem que vai ser avaliada é do espírito ou é do médium? É do espírito. Então, para que eu vou me sentir ofendida? Se não fui eu só fui a máquina, mas quem ditou não fui eu. O pensamento não é meu. É o que ele está falando. Então, por que o médium fica tão machucado? Mas do espírito comunicante, em que então seu amor próprio seria prejudicado? O médium não é mais responsável pelo que diz ou fala do que eu seria se lesse os versos de um mau poeta. Estou lendo aqui o verso. O poema está péssimo, mas não foi eu que escrevi, eu estou só lendo. Essa é a função do médium. Insistimos sobre esse ponto porque, assim como ele é um tropeço para os médios, também o é para as reuniões, nas quais não se deve confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. Quem é os intérpretes? O médium.
Porque é isso que a gente tem que entender. A gente acha que os espíritos ditam palavras. Os espíritos, eles transmitem o pensamento. Quem vai revestir de vocabulário é o intérprete. Quem é o intérprete? O médium. Os espíritos não é vocabulário. Os espíritos se comunicam através do pensamento. E pensamento não é vocabulário. Vocabulário é a nossa linguagem de comunicação aqui na... E olha, a gente não se comunica só pela linguagem verbal, não. A gente se comunica pela linguagem corporal e a gente também se comunica pela linguagem mental. Não pensa que o que tu pensa está isolado, que não está, não. Ela expande também, ela também sai da cabeça. Ela irradia. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais prejudicial do que útil, não devendo elas, portanto, aceitá-lo de modo algum. Julgamos ter exposto o assunto suficientemente, de modo a se tornar impossível ao dirigente de uma reunião se equivocarem sobre as características da obsessão, caso o próprio médium não a puder reconhecer por si mesmo. Uma das mais evidentes é, sem dúvida, a pretensão do medianeiro de ter sempre razão contra todos os demais integrantes do grupo. Os médiuns obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, obsidiado, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria saúde, perdendo-se por não se submeterem a um regime salutar. Foi bom, gente? Muita lição, né? Então, nós conseguimos fazer o 329 e, se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos fazer o 330. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O médium tem sempre que colocar as suas psicografias e as comunicações para o grupo avaliar, né? Pessoas sensatas e lúcidas. Quanto mais você ignora espiritismo, você é um cego. Você se torna uma marionete na mão desses espíritos. Então, o que esses espíritos que querem te dominar fazem? Ele não te estimula que você estude e ele te afasta de qualquer pessoa que possa te convidar a estudar. Eles te afastam. A origem é má e é isso que nós temos que estar sempre atentos. Então, vigiar, orar incessantemente. Esse é o movimento. Esteja mais atento nos seus pensamentos. Ore, por isso que a gente tem a oração. Agora o Augusto acabou de orar. E quem faz o estudo em casa deve também orar. Não pule a oração. Porque você vai fazer um trabalho de ordem moral. E todo trabalho de ordem moral incomoda muito. E muitos. O que é reuniões sérias? Assiduidade do grupo. Estudo. O grupo estuda. Não está ali para atender particularidade de ninguém. Particularidade, sabe? Não tem um médium principal. Então é um grupo que se torna um ser coletivo. E a base de tudo é o estudo e a moral.
O estudo e a moral, o esforço para se tornar um humano melhor. Orarem uns pelos outros. Então, isso é um grupo sério, um grupo que estuda para melhor servir ao Cristo. Isso caracteriza um grupo sério. Então, eu não posso imaginar que eu seja um Chico Xavier ou algo próximo. Eu estou muito longe. Então, só o fato de eu começar a ter essa consciência, a humildade de reconhecer isso, que é autêntico, isso já me liberta de muitas obsessões e da fascinação. Mas se eu começar com aquela ideia, estou psicografando, eu vou psicografar um livro, eu vou publicar um livro, pronto, isso já é o suficiente para você ser envolvido por espíritos. Porque, gente, espírito sempre vai ter. A pergunta é, qual é a qualidade desses espíritos? Porque é isso que a gente tem que entender. A gente acha que os espíritos ditam palavras. Os espíritos, eles transmitem o pensamento. Quem vai revestir de vocabulário é o intérprete. Quem é o intérprete? O médium. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus irmãos, agradecemos a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que tivemos de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.